E olha, vamos começar essa edição de Agricultura BR falando sobre o mercado de grãos e sobre alguns cenários que vão aí aparecendo, principalmente no noticiário internacional, logo nessa madrugada, começo do dia desta quarta-feira, que dão conta de duas situações muito relevantes. Uma delas é essa em relação ao ataque que teve a navios no Mar Vermelho, é um grupo ligado ao Irã, e um outro é que está nas mídias sociais de chineses de que Xi Jinping teria sofrido um derrame. Ainda não tem confirmação nenhuma, mas é o que tem se falado em mídia social chinesa de que Xi Jinping teria sofrido um derrame durante um encontro do Partido Comunista Chinês. Para saber se isso influencia o mercado e principalmente essa questão do ataque no Mar Vermelho, vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo com Vlamir Brandalize, que participa dessa edição de Agricultura BR ao vivo pela internet. Brandalize, mais um ataque ali naquela região, né? Um conflito que não acaba, mas que acaba por atingir rotas de transporte, rotas logísticas. Pelo que eu vi no desenho, isso pode prejudicar, pensando em Brasil, principalmente questão de café. Esses cenários, eles atingem como o agronegócio internacional e brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, todo movimento que tem ataques e terrorismo no mar, ele impacta direto já no custo dos fretes, né? Os fretes já estão em alta no nível global, né? Nós estamos numa fase de crescimento de valores de fretes. Só para dar um exemplo, por exemplo, café, uma boa parte do café é transportado via container, né? Então, os containers cada vez mais escassos, navios também escassos. Desde a véspera da pandemia até agora, a gente não recuperou o número de navios e de containers a nível global, né? Então, há uma escassez desse tipo de produto para transporte. Isso vai dando fôlego para cada vez mais uma valorização dos fretes, né? E esse ataque aí no Mar Vermelho, ele só dá mais, vamos dizer assim, joga mais gasolina no fogo. Porque, só para comparar, por exemplo, o container que saía da China lá em dezembro, novembro, ele vinha aqui para a América do Sul, América do Norte, na faixa de $2.000. Hoje é $8.000, e aponto que agora, em agosto, vai estar 10 mil, $12.000, porque também tem uma corrida mundial aí em relação aos carros elétricos e peças de carros elétricos que ocupam esses containers, e também disputa espaço aí com os containers do transporte da carne, do café, e valoriza os grãos, né? Valoriza os grãos, não diz assim, o frete para transporte de grãos, porque também não tem navios, né? Então, nós estamos entrando numa fase de valorização de fretes. É problema para nós? Eu acredito que não. Ele pode até afetar um pouquinho o setor da carne e do café, que ele tem um custo adicional maior e daí pressiona a origem, né? Mas no caso dos grãos, eu acredito que ele acaba valorizando os prêmios nos portos, né? Porque daí você pega um navio, vou pegar um exemplo, um navio de 60 mil toneladas. Se ele está programado para carregar nos portos 55, 56 mil toneladas, o frete do navio com 50 mil, 60 mil, 40 mil é o mesmo, porque ele vai se movimentar, o tempo do navio que a gente paga é pelo uso dele, pelo tempo. Então, o que a gente vê? Vai ver mais procura para aproveitar o navio. Você tem 56 mil toneladas de soja, o pessoal vai tentar comprar as outras 4 mil para aproveitar o mesmo frete, né? O custo do transporte vai ser o mesmo. Então, eu acho que acaba valorizando os prêmios. Isso a gente já está começando a sentir uma valorização de prêmios de soja e de milho. Impacto efetivo no valor ao produtor ainda não, né? Porque nós tivemos uma queda muito grande nas cotações lá em Chicago nas últimas semanas. Mas, em princípio, nós estamos muito perto do fundo do poço, e esse novo movimento aí de atentados, ele acaba dando mais fôlego aí para nós ter uma valorização de prêmios, né? Se a gente voltar um tempo aí, lá para o ano 2020, que nós atingimos a cotação que está hoje da soja, o prêmio estava 170 positivos. E hoje nós estamos falando em prêmio de 50, 60, 70 positivos. Talvez em setembro e outubro nós passamos a ter prêmios de 100 pontos.
Então ainda tem espaço, vamos dizer assim, tem espaço para o prêmio melhorar aí para frente. E esse é mais um argumento para a melhoria de prêmios, né? Muito bem, Brandalize. Aí você falou dos prêmios e nós tivemos aquele momento muito interessante, recente, no qual teve muita comercialização de soja brasileira. Nossa equipe até fazia um comparativo, que a gente chegou a ver a soja no Porto a 146, em alguns momentos chegou a 148 no dia. Está muito mais baixo agora, está ficando dos R$ 10 pelo menos mais baixo em relação a Santos e Paranaguá, principalmente. Naquele momento a gente teve ali uma venda realmente maior e quanto que ainda há de soja disponível no Brasil para comercialização, até por conta de uma possibilidade diferente em relação às negociações por conta de prêmio de soja? Olha, Fabiano, naqueles momentos que nós tivemos entre 145 e 148, que foi o pico do ano nos portos, nós negociamos muita soja. Nesse período aí se negociou 10, 12 milhões de toneladas de soja. Nessa fase aí, o produtor aproveitou aí, porque nós tivemos pico também no interior, nos lotes, tudo, os níveis foram os níveis melhores do ano. Hoje, por exemplo, mesmo com essa pequena melhora, ontem o mercado já começando a dar sinais de leve melhora, né? Passou o susto da segunda-feira, depois do atentado contra o Trump, né? Que deu aquela abalada. Agora nós tivemos uma leve melhora ontem, hoje também o mercado um pouquinho melhor. Hoje até o dólar está um pouco mais nervoso, né? Em função desses boatos, no caso que vem da China, do primeiro-ministro, presidente chinês lá, né? O Xi Jinping. Então, isso é boato por enquanto, não tem um fato, não tem a confirmação, mas ele mexe com o dólar positivo. E essa é a questão dos prêmios aí que começa a se valorizar em função dessa questão do transporte marítimo cada dia mais escasso, né? Não tem navio e tem problema nas algumas rotas de transporte, né? Hoje, por exemplo, o mercado está de 134, 135 a 137 no máximo. Então ele está 11, 12 reais abaixo do que teve no melhor momento em reais nos portos. Então ele deu uma melhorada, porque na segunda-feira, o pior momento que nós tivemos aí em muito tempo, em função da queda de Chicago, nós tivemos a soja 133, 134 na segunda-feira. Hoje ela já recuperou em relação à segunda-feira, 2, 3 reais aí nos portos. Mas mesmo assim, nesses últimos dias, poucos negócios. Nós tivemos muito negócio quando ela estava acima de 144, 145. Mas agora ela está mais lenta, né? Nessas últimas 2 semanas aí, nós não chegamos aí a 1 milhão de toneladas negociadas, quando o normal é acima de 1 milhão por semana, né? Então, está mais lento. Naqueles momentos que nós tínhamos soja a 146, a 147 nos portos, nós negociávamos aí os portos e o giro interno dava 2 milhões e meio de toneladas semanais. Hoje, em 2 semanas, não chegou a 1 milhão. Então tá mais lento, né? O produtor agora deu uma freada nos negócios, esperando que venha mais um momento de cavalinho encilhado, né? Porque nós já tivemos vários cavalinhos aí que passou, e agora o produtor levou um susto aí no começo da semana. A hora que o mercado voltar a bater provavelmente uns 140 nos portos, a gente vai voltar a ver negócios aí no interior e nos portos novamente. Eu vou fazer um questionamento, isso está muito relacionado também a fenômeno climático, El Niño, Laninha. Laninha deve ser interessante para a maior parte da área de produção no Brasil. Nos últimos anos que tivemos Laninha, não foi bom para o Rio Grande do Sul, nem para a Argentina, a gente sabe que aí traz um efeito muito ruim. Nos Estados Unidos, ele não vai chegar a tempo, muito provável, de ter ali algum tipo de impacto. E os norte-americanos devem confirmar uma safra muito boa nesta campanha. Por enquanto, é o que os dados do Departamento de Agricultura têm dito. Como é que essa entrada de soja americana ela deve influenciar os preços internacionais e os preços aqui no Brasil? Olha, a safra americana, ela tem mais 3 semanas, vão ser para definir, né? Porque agora já está na fase mais de 50, 60% de florescimento, avançando na fase de formação de vagem, e nas próximas 3 semanas passa o período de florescimento, que é o período mais crítico dela, né? Se ela pegar seca, o calor extremo nesse período de florescimento perde produtividade. E depois do meio de agosto em diante é a fase de formação de vagem e enchimento de grão. Se tiver boa umidade no solo, a planta já vai estar pronta. Daí não tem mais muito risco, né, Fabiano? E eu acredito que em função
dessa condição que veio até agora, a chance de a safra americana chegar do jeito que está projetada, 120, 121 milhões de toneladas de grãos de soja, ela está muito próxima de ser uma realidade aí lá na frente. No caso do milho, a mesma situação, né? As condições estão boas, as temperaturas projetadas para os próximos 10 a 15 dias são dentro da normalidade, então não tem problema por lá. O que o produtor tem que esperar é que talvez com a chegada da safra americana, o mercado deu uma acomodada em Chicago, né? Ele não consiga reagir justamente porque vai ter as entregas de contratos americanos, né? Então tem uns 30% dessa safra americana que ele vai ser colhido, vai ser entregue, daí abastece a necessidade do comprador. Então pode ter uma calmaria no movimento, principalmente de exportação, né? Então o produtor também tem que ficar cauteloso porque ele pode ter um vazio de demanda aí no principalmente nos meses de outubro, novembro, que é a hora que entra a soja americana efetivamente, né? Brandalize, para encerrarmos, eu estava dando uma olhada no line-up dos portos brasileiros, nós falamos um pouco de precificação no porto, e aqui a gente tem a agência Williams trazendo aqui 11.460.000 toneladas estimadas para julho e um volume de 4.590.000 para milho. Nós ainda estamos com um bom volume de soja sendo embarcados agora no mês de julho. Você acredita que estes volumes de soja, até porque já foram negociadas parte dessa oleaginosa que vai ser entregue nos próximos meses, a maior parte dela muito provavelmente, que nós devemos ter alguma competição ou os volumes de milho realmente serão muito menores do que aqueles registrados na campanha passada? Olha, Fábio, eu acredito que o milho vai ser bem menor, porque dá para ver que as projeções, que nem você citou uma aí, 4,5 milhões de toneladas de milho, né, para esse mês de julho. A própria ANEC projeta mais de 4 milhões de toneladas para julho. A grande questão é que nós já passamos 2 semanas de julho, e até sexta-feira da semana passada, a ANEC mostrou 800 e poucas mil toneladas de milho embarcados. Então ele está muito atrasado no caso do milho, né? Então eu acho que o milho vai continuar com volumes bem abaixo do ano passado. No caso da soja, não. No caso da soja, esse mês aí a CSEX mostrou aí até a sexta-feira passada mais de 5 milhões de toneladas embarcadas. Então tem esse potencial de passar de 10 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas nesse mês de julho. Mas aí o ritmo dos negócios, a partir de agosto em diante, ele vai ser menor. Nós temos visto um movimento de compra maior aí para agosto, setembro de soja do que era no ano passado, porque o ano passado o milho dominava os portos e estava com volumes bastante grandes e não havia espaço para colocar novos navios de soja. Esse ano, como o movimento de milho nos portos ele está mais lento, o produtor não está vendendo, o exportador não consegue programar novos navios porque não tem a garantia de conseguir comprar para encher esses navios. Então, o movimento de milho, certamente, nesse segundo semestre, ele vai ser bem mais lento do que foi o ano passado. E é provável que nós vamos exportar aí, talvez umas 20 milhões de toneladas a menos de milho do que foi o ano passado, né? Que foi perto aí de 55, 56 milhões de toneladas no ano. Esse ano nós vamos cair bastante, né? Então, eu acho que ainda a soja tem um espaço aí para embarques maiores, agosto, setembro, porque o milho vai embarcar menos, sim.